Resolvi aqui falar um pouquinho espontaneamente sobre a questão das tarifas, a posição do Brasil, e eu vou falar de uma forma que provavelmente ninguém mais falou sobre esse tema. Então, antes de começar, peço vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, por aí vai. Então, vamos lá, vamos discutir um pouquinho desse assunto, né? Como vocês já devem ter visto, o Trump mandou uma carta para Lula falando o seguinte: nós cobraremos 50% de tarifa do Brasil. Nós acreditamos que as práticas comerciais do Brasil são em detrimento a nós. E aí ele jogou no meio uma questão interessante, que é o fato de que essas tarifas também eram uma resposta pela falta de democracia no Brasil e as perseguições que estavam sendo feitas contra Bolsonaro e o processo ilegal que estava ocorrendo contra ele. E isso é bem interessante. Essa é a coisa que a gente tem que discutir. Primeira coisa que a gente precisa notar, e eu acho que é uma questão bastante preliminar aí, é o fato de que a questão se Bolsonaro está sendo perseguido definitivamente não pesa essa questão das tarifas. Trump ele impôs tarifas para o mundo inteiro, inclusive aliados, impôs para o Canadá, impôs para países da Europa, tinha imposto para a Argentina e a Argentina renegociou. Então, assim, faz parte da política externa de Trump botar essas tarifas e depois renegociar em acordos de livre comércio. Esse é o padrão. O processo de Bolsonaro é jogado ali no meio para dar uma arte de legitimidade interna, ou seja, para você ter um certo diálogo interno, você ter pessoas apoiando aqui internamente, para comprar uma parte da oposição interna que também está louca para que isso aconteça, para que acabe certas perseguições, né? O que me coloca aqui para discutir uma segunda coisa, né? A questão que o pessoal petista coloca da soberania, né? Que estão afetando a nossa soberania. Veja, em todos os sentidos, isso poderia ser sim verdade. Isso é verdade, isso é algo que afeta sim a soberania. Só que existem algumas complicações ali, e isso aqui são complicações inclusive de direito internacional, né? Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, e eu sei que muitos de vocês não têm um cabedal técnico para entender questões de direito, mas vamos falar um pouquinho do direito internacional e como ele está sendo tratado aqui. Quando vocês falam de soberania, a gente também remete a um segundo termo que é de jurisdição. O que é jurisdição? É o poder que o país tem para julgar as causas dentro do seu território. Então, durante o processo do inquérito das fake news, o Brasil pegou a jurisdição dele, ou a jurisdição do Brasil, e em vez de exercer só dentro do território brasileiro, ele estendeu essa jurisdição para território americano. Ou seja, teve pessoas nos Estados Unidos que estavam recebendo decisões judiciais do Brasil que surtiam efeito nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil estava exercendo poder sobre pessoas americanas dentro dos Estados Unidos, dentro daquele contexto do inquérito das fake news. Eu imagino, por exemplo, quando o pessoal dá ordens a Elon Musk, derruba a conta de um Paulo Figueiredo, de um Alan dos Santos, e dessas pessoas que fugiram a tempo para não serem presas pelo STF, né? Então, na medida que você, como Brasil, vai lá e exerce jurisdição e dá decisões contra pessoas nos Estados Unidos, você violou a jurisdição americana e você violou a soberania deles. Então, o Trump colocou essas tarifas e está legitimando essas tarifas em termos de direito internacional como o que se chama dentro de countermeasures, as contramedidas. O que são contramedidas? Quando você olha os artigos da responsabilidade dos estados por atos internacionais ilícitos, que a gente chama em inglês de ARCILA, dentro desses artigos você tem a previsão das countermeasures, que são medidas que um país pode tomar em resposta a uma violação de direito internacional por outro país. Então, você tem uma violação de direito internacional pelo Brasil, que é a violação da jurisdição americana, e a resposta americana é as tarifas. Então, essa é a forma que está desenhada em termos de direito internacional. Então, não existe nenhum ilícito em termos de direito internacional aí. A soberania brasileira é afetada, porque o Brasil afetou a soberania americana, apesar de que, para mim, isso também é um juízo, em grande parte, político, né? Existe um aspecto legal, existe um aspecto político. Se não houvesse um interesse político, também não vai ter um interesse jurídico, porque o Brasil, principalmente nessa última cúpula dos BRICS, ele de fato se posicionou de uma forma a alimentar, dentro de um momento em que as duas potências, Estados Unidos e China, estão concorrendo, alimentar o lado chinês com a ideia de que você vai ter uma moeda chinesa que vai suplantar a moeda americana.
Então, nesse momento, você ter esse posicionamento, você está sujeito, principalmente quando você pega um país como o Brasil, e às vezes a gente subestima o Brasil por conta da nação imensa que é. Estamos falando de uma nação de 200 milhões de habitantes, nações das maiores do mundo, amplamente influente no âmbito internacional, principalmente em termos culturais. E aí, quando uma nação dessa se posiciona num momento tão tenso como esse, é de se imaginar que ela vai ter uma reprimenda. Por muito menos, Trump fez reprimendas, por exemplo, ao Canadá e a outros países. Então, esse contexto geopolítico também é muito importante. Da mesma forma que a China intervém aqui no Brasil para fazer nossa política se desenhar em favor da China, os Estados Unidos agora está metendo um bedelho, talvez tardiamente, para atenuar esse controle chinês, para segurar esse crescimento da China no país. Por quê? Porque não é do interesse dele. Isso tudo, essas ponderações aqui que eu fiquei quase 6 minutos falando de ponderações disso em termos de política e por aí vai, não está em detrimento de reconhecer que de fato as perseguições estão acontecendo e essas perseguições não são legítimas. Veja, uma grande parte da propaganda petistas vem sendo que não existe perseguição política, porque na verdade o que a gente está fazendo é processando pessoas por tentar um golpe de Estado após a eleição de 2022, quando Lula venceu democraticamente. Mas para várias pessoas que vivenciaram os anos anteriores, principalmente se você já era de direita há um tempo, você sabe que essas perseguições não começam daí. As perseguições, na verdade, começam da eleição do Trump nos Estados Unidos, o que aí ainda tem um problema político interessante. Porque, veja, o chamado combate às fake news primeiro começa lá por volta de 2015, 2016, quando o pessoal viu que o Trump cresceu, o pessoal queria cortar ele e usou desse abuso judicial lá nos Estados Unidos para pressionar empresas privadas como Facebook, Twitter e afins, para que essas empresas privadas elas começassem a derrubar conteúdos de apoiadores de Trump. Começa ali. Depois, no Brasil, isso acontece após a eleição de Bolsonaro. E isso tem uma data específica, porque ao contrário dos Estados Unidos, onde as empresas privadas foram coagidas a fazer censura, no Brasil isso aconteceu por via do STF de uma forma muito bem definida. Começa pouco depois da posse de Bolsonaro empossado em janeiro de 2019. Em março de 2019, você abre o inquérito das fake news. E o inquérito das fake news é louco desde o começo. Porque, veja, ele foi baseado em um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: o STF pode abrir inquérito na hipótese de haver ameaças dentro da região onde ele está. Ou seja, nos arredores do STF, o STF pode abrir inquéritos para se proteger. Então, veja, usualmente, dentro da questão do direito, um juiz não pode abrir inquérito. Por quê? Porque senão ele fica comprometido, ele perde sua parcialidade. Quem abre inquérito é a polícia, quem abre inquérito é o Ministério Público. Então, o STF, quando a gente fala de dar um poder para o STF de abrir inquéritos, é uma exceção à regra. E por que é uma exceção à regra? Porque é dentro do espaço físico em que ele se coloca. Então, se tiver alguma confusão dentro do terreno ali do STF, aí ele pode iniciar um inquérito. O que acontece? Acho que no ano 2019 teve algum protesto na frente do STF, e aí o STF começou a emitir esse inquérito e começou a perseguir várias pessoas. E esse inquérito não se limitou a investigar pessoas que estavam nos arredores do STF. Começou a ir para influenciadores em todas as partes do país, pessoas no interior de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, em qualquer lugar do país, o pessoal está investigando, muito fora daquela circunscrição que ele estava limitado por lei. Então, esse processo foi se estendendo ao ponto que chegou aos Estados Unidos, para você ter ideia. E, obviamente, tem várias garantias intermediárias que estavam sendo colocadas ali em xeque, né? Ou seja, a mesma pessoa que está reclamando de fake news, o que é que seja fake news, o que é isso, não deu transparência ao processo, ninguém sabe exatamente quais são as fake news específicas que estão sendo processadas. A gente não tem exatamente acesso aos autos, não foi dado acesso aos autos aos advogados das partes, apenas de forma parcial, né? Eu lembro que o pessoal falava que os autos eles só estavam acessíveis através da seção 70, ou seja, as outras 69 sessões que eles estavam reclamando das pessoas
os advogados de defesa não tinham disponibilidade. E esse processo foi se estendendo indefinidamente, prendeu político, jornalista, gerou uma certa coação em pessoas que podem não ter sido presas, mas porra, a polícia bate na porta de sua casa, você fica com medo, páginas foram fechadas, documentários da Brasil Paralelo censurados, então foi uma série de coisas que aconteceram até ali. Então essa questão de, começou tudo em 2022, não. 2022 foi um cume de uma coisa, que começou em 2019 e que tinha precedentes anteriores já em 2016, porque veio dos Estados Unidos isso aqui. Então quando o Trump intervém também, eu acho que eu não excluiria 100% a ideia de existir um elemento político positivo aí, porque o próprio Trump sofreu com isso e entende que essa é uma iniciativa de nível global, de nível internacional, que, saindo dos Estados Unidos, também afetou o Brasil, para afetar o mesmo tipo de pessoa e pessoas que naturalmente poderiam se aliar com o próprio Trump, com o próprio Estados Unidos e as reformas que ele pretende internamente nos Estados Unidos, no plano interno, assim como no plano externo. Então, todas essas coisas se alinham e por isso mesmo, esse é o desenho do que está acontecendo com relação às tarifas. E acho que a última coisa que eu devo comentar, assim, essas tarifas vão levar a gente para algum lugar? Eu não sei se essas tarifas vão levar para a gente a algum lugar. Você tem diversos países que sofrem de sanções econômicas, tarifas e por aí vai, e o regime continua autoritário do mesmo jeito e não necessariamente os Estados Unidos conseguem reverter o regime político que se encontra lá. Exemplo claro é a Rússia, o Irã, Venezuela, Cuba. Então, assim, esse tipo de sanção econômica não significa uma efetiva mudança política. É uma forma de pressão, uma forma de contenção geopolítica, mas não necessariamente é algo que vai mudar qualquer coisa, vai mudar o país. Eu acho que é algo que vai causar muito sofrimento para nós aqui no Brasil. E por isso, em algum nível, eu fico até chateado com nossos líderes, né? Porque assim, os líderes de esquerda querem tanto censurar pessoas de direita que eles estão dispostos a fazer o Brasil inteiro pagar. Porque veja, o salário do político, você acha que ele vai faltar? Você pode botar tarifa de 100%, tenha certeza que não vai faltar dinheiro para o político. Mas vai faltar para o povo, vai ter cortes para o povo. E eles vão explorar esses cortes para o povo até as últimas consequências. Eu tenho certeza que caso essa sanção se torne muito impopular, o pessoal vai usar toda a máquina de propaganda possível para reeleger Lula em nome da luta contra as sanções. Quando, na verdade, essas sanções têm em parte uma culpa de uma falta de negociação com os Estados Unidos, com o alinhamento da China que eles escolheram, assim como do direito inalienável que eles acham que têm de violar a Constituição e iniciar a censura contra os seus opositores. Porque eles sabem muito bem que se não houver censura contra os seus opositores, vai ser pouquíssimo tempo até eles mesmos serem investigados e eles caírem na cadeia. Então, para eles isso é uma questão de vida ou morte. Toda a qualidade de vida, todo o poder, tudo que eles têm depende muito dessa supressão da liberdade de expressão e que a democracia não funcione nos termos normais. Então é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse comentário, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.